Vamos falar dos relacionados? Flamengo soltou aí a lista de relacionados e tem algumas novidades com relação aos relacionados. Vou botar a lista aqui para a gente poder comentar a lista dos relacionados para o jogo contra a Universidade Católica. É essa aí. Andrés, Bruno Henrique voltando, né? O Cleiton, o Daniel Cabral, De Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Pablo, Pedro, Rodinei, o Santos, o Thiago Maia, o Vitor Hugo, que é a primeira partida que ele vai relacionado aí com o Paulo Souza, o Wesley e o William Arão. Essa aí é a lista de relacionados. Paulo Souza relacionou pela primeira vez o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo, para quem não conhece, é um dos garotos do Sub-17 que foi muito bem, né? Ele vem muito bem, é uma joia do Sub-17, junto com o Matheus França, junto com... Aliás, esse time é lotado de Matheus, né? Tem o Matheus França, o Matheusão, tinha um outro Matheus também, que agora eu esqueci o sobrenome dele, e o Vitor Gonçalves. Hugo. O Matheus Gonçalves, isso mesmo. Peterson desse time também. Peterson. Era bom. E o Vitor Hugo também. Né? O Vitor Hugo também é desse time, era o camisa 10 do time Sub-17. Então, ele vai ser relacionado. A nota triste fica por conta do Davi Luiz, né? Tá aí o tweet do Flamengo. O atleta Davi Luiz foi liberado pela direção para resolver questões pessoais. Isso aí, para mim, não pegou legal. Mas, queria saber de vocês aí. Queria saber o que vocês acham aí da lista de relacionados e desse caso específico aí do Davi Luiz. Vamos lá. Você jogou pro alto aí, eu vou abraçar. Esquisito. Também não gostei, Marcão, vou ser muito franco. Cara, Davi Luiz, porra, pegar e pedir a ausência de um jogo importante pro Flamengo. A gente sabe como o clima no Ninho anda meio que estremecido ainda. E ele é um dos jogadores que tem, né, sido importante na questão de liderança, Marcão. Ainda mais, né, em prol do Paulo Souza, para tentar fazer com que as coisas encaixem, as coisas deem certo. Para mim também não caiu legal, não, cara. Essa ausência do Davi Luiz, para mim, né, ela não cai legal. E aí, cara, faz com que a gente comece a pensar uma série de coisas. Questão pessoal é igual a lesão? Não sabemos. A gente sabe que ele não treinou ontem, né? Ele não treinou ontem. E treinou leve segunda. Então, a gente sabe que no Flamengo não tem transparência. Infelizmente, não existe transparência para com seu torcedor com relação aos atletas. Então, será que ele teve alguma lesão? E aí, que tipo de lesão é? Ou, cara, enfim, dá para pensar 500 coisas, irmão. Dá para pensar 500 coisas. Isso é um problema, né? É um problema. Não gostei. Eu acho que, assim, não era a hora de fazer isso também não, tá, Marcão? O time tá precisando encaixar, o time tá precisando acertar. Eu não gostei da forma como o Davi Luiz pediu essa ausência aí, não. E tá dispensado, enfim. Cara, para mim também não caiu bem. Se não for morte, doença na família, alguma coisa muito grave, cara, é um jogo de Libertadores. O grupo não tá decidido, tá? O Sport Cristal perdeu, o Tajeres chegou a 6 pontos. O jogo não tá decidido, não. Achei bem estranho, mas aí tem a novidade boa, é a questão do Bruno Henrique, né, Rafa? Voltou. Sim. Acho que ainda mais que o Lázaro e o Marinho não conseguiram fazer um jogo bom ali pelo lado esquerdo. Então, a volta do Bruno Henrique é uma volta animadora, ainda que eu acho que ele não vai jogar, tá? Acho que o Bruno Henrique é para jogar alguns minutos ou para uma eventualidade, porque ele não vem naquela sequência. Acho mais fácil, por exemplo, o Lázaro ocupar aquela faixa esquerda ali, mas eu gosto disso, acho que já falei isso, né? A tal da tendinite, o Bruno Henrique precisa voltar com muita tranquilidade, e ele é um cara muito importante, um cara muito decisivo, a gente sabe disso, e ele ainda vinha se adaptando a essa posição de ala esquerda ou de atacante pelo lado esquerdo, onde atualmente está jogando o Lázaro, no último jogo jogou o Marinho. Eu acho que eu imagino uma sequência dele, uma evolução, que ele aprenda cada vez melhor os movimentos daquela posição. Fico feliz, muito feliz com a volta dele, ainda que eu acho que ele não vai jogar. Agora, eu só queria voltar uma pergunta para vocês. Vocês dois tocaram rapidinho no assunto,
que talvez possa ser até uma lesão do Davi Luiz, será que ele está lesionado? Mas eu fico pensando, será que se ele tivesse lesionado, ele ia gostar que o Flamengo divulgasse que ele está resolvendo questões pessoais? Porque eu fiquei com a mesma impressão que você, Marcão. Eu falei, porra, esse cara saiu do jogo de Libertadores, ou aconteceu uma coisa muito grave, ou esse cara não está tendo o comprometimento que eu acho que ele deveria ter. Então, eu acho que é uma questão grave, cara. Assim, eu acho que é uma questão grave. Se fosse lesão, o Flamengo não tem pudor de falar de lesão, né? Ele fala toda vez aí que o cara tá lesionado, o cara sentiu aí o cansaço e tal. O interessante ele tá no banco no jogo contra o Atlético Paranaense. Tá, beleza. Ele tá no banco no jogo contra o Atlético Paranaense, e aí tem a folga, né? Tem o aniversário dele. E aí ele não treina ontem e não vai pro jogo hoje. Então, assim, é só a gente olhar o chat. A gente olha o chat, aí tem muita gente aqui já falando, olha, ele lesionou na festa e tal. Então, assim, é por isso que eu acho também essas divulgações de vídeos, assim, acho meio da base relacionados. Quando foi que tivemos isso na Libertadores? Olha, e são 6 mesmo? Deixa eu botar aqui de novo para ver. Talvez na época da Malvada, Marcão, quando a gente viajou para o Equador e muita gente ficou doente. Talvez lá a gente tenha tido essa quantidade. Cleito, Daniel Cabral, João Gomes, Lázaro, Hugo, Wesley e o Vitor Hugo. Então, são 7, na verdade. Não são nem 6. Cleito, Daniel Cabral, Hugo, João Gomes, Lázaro, Vitor Hugo e Wesley. São 7. São 7 jogadores da base. É interessante, né, cara? Interessante mesmo. Fazia muito tempo, assim. Tirando essa questão da Malvada, eu não lembro, tá? Assim, acho que é complicado. Marcão, e eu acho que não é só isso, né? Parece que o paradigma está mudando um pouco. Quando a gente via o time do ano passado, com o Renato Gaúcho, parecia que não importa o que os garotos fizessem, aqueles jogadores mais experientes, mais antigos, teriam a sua vaga garantida. Um jogador iria para o profissional para tapar um buraco ou para uma eventualidade. Hoje, eu acho que o jogador da base, ele vê como possível ele subir ao profissional e jogar, como aconteceu com o João Gomes, como aconteceu com o Lázaro, como aconteceu com o Mateuzinho. Então, eu acho que isso acaba sendo um gás, acaba sendo um prêmio pela disposição que esses jogadores estão apresentando. E aí, tudo sendo feito com muito carinho. O Daniel Cabral está se apresentando algumas vezes, alguma hora a gente vai acabar vendo ele entrar em campo. Agora o Vitor Hugo, imagino que em algum momento o Peterson vai subir também. Então, eu acho que esses jogadores estão aos poucos sendo aproveitados e estão sendo tratados nem com uma pressa desnecessária, talvez como tenha sido feito com o Lincoln, e nem sendo rejeitados como fazia o Renato Gaúcho. A transição parece que está sendo melhor. E aí, melhor para o Flamengo, que vai lapidando esses jogadores aos poucos. Eu não sei se amanhã, mas quem sabe, cara, num próximo jogo, o Isla não está jogando bem, talvez ele tente o Wesley, por exemplo. Sabe, eu queria ver esses garotos aos poucos tendo um pouquinho mais de minutos, até porque o Paulo Souza disse isso, que ele iria aproveitar a base, que as contratações seriam contratações para fazer a diferença, e o time seria enxertado com os jogadores da base. E eu acho que ele já começa a fazer isso de alguma forma. E o trabalho dele, saiu até uma reportagem no Globo Esporte, eu não sei quem viu hoje, o depoimento do Lázaro, dizendo que eu ia até falar sobre isso agora, tô com ele separado aqui. Então fala aí, Marcão, por favor. Porque, assim, essa questão do Paulo Souza com a base, parece que ele aproveita muito melhor, né? Pelo menos ele tenta aproveitar muito melhor, né? E aí o Lázaro deu uma entrevista hoje, uma entrevista longa até, né? E ele fala sobre o Paulo Souza. Ele fala assim, desde o primeiro dia, o Mister me chamou para conversar. Aí, tá vendo? Chamou o cara de Mister, aí a galera fica puta comigo. Ele sempre foi muito claro comigo em todos os aspectos e onde eu posso melhorar, onde posso evoluir, onde tenho minhas qualidades e meus defeitos. Ele virou para mim e me falou para ter tranquilidade para eu jogar o meu futebol e melhorar as coisas que ele for passar. Prestar bem atenção também. Sou um garoto que hoje, tudo que ele passa, estou prestando atenção muito bem ali para evoluir e melhorar também.
Mas ele tem me dado esse suporte, essa ajuda, não só ele, como toda a comissão também. E sou um garoto que está escutando bastante para seguir os bons passos. Parece que tem um cuidado mais especial, né, com os garotos da base, coisa que com o Renato não tinha, né? Parece que ele gosta desse trabalho com os garotos da base, né? Então, é por isso que hoje a gente tem aí 7 relacionados da base. Alguns já com um bom tempo aí de profissional, né? Que é o caso do Hugo, do João Gomes também, já tem aí uma experiência maior. E outros chegando agora, né? O Vitor Hugo é a primeira escalação, o Daniel Cabral tem sido relacionado há pouco tempo, né? Eu acho que é bem legal. O Wesley também tem sido relacionado há pouco tempo, né? Quem sabe aí a gente não pode ver um time aí, pelo menos finalizar um jogo de Libertadores, sei lá, com 5 da base, 6 da base, né? Seria, olha, tirando a época da Malvada, eu não me lembro. Não consigo me lembrar de um time, se acontecer, né? Um time com 4, 5 jogadores da base. Faz tempo.